Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu resolvi fazer este vídeo sobre a continuação de todo este processo da minha conversão, de me encontrar com Cristo e também trazer um pouco mais deste tema de Maria Madalena, porque é algo que tem sido bastante falado no Instagram nos últimos dias e é das maiores resistências que as mulheres têm à palavra de Deus, portanto à Bíblia, por isso acho que vale a pena falarmos sobre isto. Mais uma vez, eu não estou aqui para converter ninguém, esse é um processo que só Deus pode fazer, mas talvez algumas sementes possam ser plantadas aqui hoje. Muitas pessoas também me têm perguntado sobre como é que foi a minha experiência sobrenatural, que processo de conversão é que eu vivi, e isso eu expliquei no vídeo 1, está aqui da minha conversão a Cristo, vai ficar aqui sugerido para vocês verem, mas muito resumidamente, eu vivi a minha vida muito tranquila, com as minhas coisas de New Age, como há 18 anos, não é? Eu tinha um negócio assente em Kundalini. Eu falava sobre coisas energéticas, chakras, Kundalini, enfim, era bastante New Age mesmo. E eu acreditava muito nestes conceitos que é a falsa doutrina, não é, do inimigo. Mas nestes conceitos como a consciência crística, eu acreditava que Jesus era um ser, sim, incrível, mas era um mestre ascensionado e que estava ao mesmo nível que Maria Madalena. Maria Madalena trabalhava com Jesus Cristo no campo espiritual, não é, celestial, para nos ajudar aqui na Terra, e eu acreditava de facto nisso e era isso que eu também via. No entanto, portanto, eu estava na minha vida normal. E há um dia comum, vulgar, por isso é que a nossa vida pode mudar a qualquer momento, mesmo quando nós estamos já há anos a viver a mesma mesmice, a qualquer momento, se for vontade divina, a nossa vida pode ser arrebatada. E eu estava num dia completamente normal, eu tinha mudado aqui para esta casa há 1 ou 2 semanas, portanto ainda estava naquele período de assentar, de limpar tudo, tirar coisas ou melhor, de colocar coisas no armário, de me organizar aqui na China novamente, enfim, é muito intensa a mudança. E acontece. Logo de manhã, eu começo a sentir uma presença que eu nunca tinha experienciado nada assim. Era uma presença tão forte, e vocês podem depois ver isto no outro vídeo também. Era uma presença tão forte que imediatamente eu comecei a chorar. Eu não conseguia conter as lágrimas, mas não eram lágrimas em vão, eram lágrimas de arrependimento. Porque a presença, o Espírito Santo, não é? O Espírito de Deus que estava aqui presente era tão avassalador, era tão amoroso, mas ao mesmo tempo era severo no sentido em que ele não me deixava não ver os meus pecados. E existe esta ideia errada do New Age, que eu também acreditava, e era por isso também que eu tinha tanta resistência à Bíblia, porque eu não preciso de saber a Bíblia. A Bíblia é uma coisa corrompida pelos homens, basicamente era isso que eu achava. E nós acreditamos, quando estamos envolvidas nesta doutrina New Age, que foi muito inteligentemente fabricada por Satanás, de que nós não precisamos de salvação. Nós somos o nosso próprio Salvador. Nós somos divinos, nós somos grandiosos, nós temos o poder, nós somos o nosso próprio Deus. Nós não precisamos de ninguém que nos ajude porque nós ajudamos a nós mesmos. Só que na realidade essa ajuda nunca funciona, por isso é que nós andamos ali na roda do rato sempre a fazer, vou fazer mais esta terapia, agora vou fazer isto, agora vou fazer uma astrologia, agora vou fazer um human design, agora vou fazer... eu nem sei o que é há mais, mas há tanta coisa, não é? E nós estamos sempre assim, só mais isto, a tentar preencher o vazio, a tentar nos tornarmos neste ser humano finalizado, divino, que nos vai levar nesta vida extraordinária. Só que a vida extraordinária nunca chega, porque uma vida extraordinária só é possível de ser vivida quando nós encontramos o nosso Salvador. E o nosso Salvador é Jesus Cristo, é o único que existe. Não existe mais nenhum. E nós precisamos dessa salvação, porque nós sozinhos somos
Nós não conseguimos. E nessa visita foi precisamente isso que eu senti. A minha arrogância era tanto de eu me achar grandiosa e que eu podia fazer isto e que eu podia fazer aquilo, não é? Que eu era o meu próprio Deus. Mas essa presença que eu volto a lembrar era tão... Era um amor tão estonteante, mas ao mesmo tempo tão verdadeiro, tão severo, no sentido em que não havia hipótese de eu não ver o quão fraca eu era. Esse espírito pôs-me logo no meu lugar. E nós somos pequeninos. Nós precisamos de salvação, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Cristo. Porque nós sozinhos não conseguimos. É preciso que nós saibamos qual é que é o nosso lugar. E nós, com o New Age, colocámos neste pedestal ilusório que só existe na nossa própria cabeça e que nos está a destruir. Na nossa busca incessante nesta arrogância. Não é? E eu estava a dizer que este New Age, não é? Todas estas doutrinas paralelas, não é? Da consciência crística, de Maria Madalena, dos mestres ascensionados, isso foi muito tecido de uma forma muito inteligente, na verdade, porque mesmo o facto de toda esta doutrina paralela à Maria Madalena, que é toda fictícia, mas que nós acreditamos, porque nós vamos acreditando em pedaços daquilo que nos dizem, que vai encaixar nas nossas feridas. Então a maior parte das mulheres, sobretudo se tem ainda algum tipo de resquício feminista dentro dela, a maior parte das mulheres tem esta questão de ser aceites, as mulheres querem ser vistas, elas querem ser reconhecidas porque são mulheres. E nós temos muito esta questão de olha o que nos fizeram. E mesmo assim, nós fomos injustiçadas, como Maria Madalena foi-nos feito isto e etc. Então, nós mulheres compramos muito esta causa que nos vendem de Maria Madalena ter sido injustamente dada como prostituta, por exemplo, pela Igreja Católica. Maria Madalena, que durante estes milénios foi sempre considerada a prostituta, afinal ela era tão grandiosa como Cristo. E isto é falso. Não é? Na verdade, não existe absolutamente nenhuma vírgula, nenhuma frase na Bíblia que aponte que Maria Madalena era sequer prostituta. Aquilo que Maria Madalena, ela é referida 12 vezes em toda a Bíblia. A história de Maria Madalena aponta mais para ela ter sido uma das pessoas que financiava, portanto, dá a entender que ela vinha de uma família de posses e que ela financiava o ministério de Cristo, de Jesus Cristo e dos apóstolos, com o seu dinheiro, e que era assim, discípula, ela acompanhava, ela foi a primeira a ver que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E, portanto, existe sim, ela não é uma figura principal na Bíblia, mas ela também não é uma figura menor, ok? Então, existe aqui algum relevo do impacto que ela teve, mas não existe em nenhum momento ela a dizer que é prostituta. Isso é uma confusão de figuras da Bíblia. E aconteceu sensivelmente em 590, mais ou menos, depois de Cristo, aconteceu esta confusão de uma má interpretação feita por uma pessoa dentro da Igreja Católica, que se perpetuou ao longo dos séculos e séculos e séculos e séculos. Mas mesmo hoje em dia, mesmo eu observando certas falhas no Vaticano, e eu não me considero católica, embora não estou a dizer que o catolicismo não tenha as suas coisas positivas, logicamente que tem, mas simplesmente eu prefiro fazer o meu caminho apenas como cristã e apoiar-me na Bíblia, não é? na fonte que é a palavra de Deus. Mas mesmo o próprio Vaticano, hoje em dia, e já há muito tempo para cá, diz que não existe qualquer fundamento para dizer que Maria Madalena era prostituta. Portanto, vejam até onde é que esta loucura já foi. Portanto, já começaram ali a cascar em cima da Igreja Católica, e a Igreja Católica defende que Maria Madalena não era prostituta, porque, de facto, não existe qualquer indício em sítio nenhum da Bíblia a referir semelhante coisa. É pura imaginação das pessoas. E quanto ao Evangelho de Maria Madalena, que diz o Evangelho de Maria Madalena foi tirado da Bíblia porque não queriam que a mulher tivesse importância e Maria Madalena era uma figura importante. Maria Madalena teve importância como tiveram outras mulheres incríveis, com histórias de fé, com histórias de resolução, com histórias de transformação dentro da Bíblia. Nós temos que parar de pegar nesta causa de Maria Madalena, porque nós
nos vimos como que nós nos revemos nesta história, não é? Ai, as mulheres foram injustiçadas pelo patriarcado, como Maria Madalena foi todos estes anos, afinal Maria Madalena era importante e ninguém queria reconhecer. Como nós achamos que ninguém quer reconhecer o nosso valor como mulheres, quando na verdade somos nós mulheres que em primeira instância não reconhecemos o nosso valor. Porque estamos constantemente a comparar o nosso valor com aquilo que os homens fazem e aquilo em que os homens são bons e não conseguimos aceitar de onde é que vem o nosso valor. Que é através de uma postura de escolhas de vida, de intervenções muito diferentes da do homem. E é por isso que os dois idealmente se complementam. E é por isso que Deus criou o homem e criou a mulher. Porque Ele disse que o homem sozinho não estava bem. Ele precisava de alguém para o complementar. E os dois se complementarem. Portanto, o próprio Evangelho de Maria Madalena, que existe e que está, atenção, não foi o Vaticano que o escondeu e que o pôs debaixo do colchão. Existe para qualquer pessoa ler. Está dentro dos textos apócrifos, que não foram os textos escolhidos, os livros escolhidos para estar na Bíblia, porque foram criados sem uma fonte fidedigna. Foram criados muito depois de Cristo ter existido. Portanto, o próprio Evangelho de Maria Madalena apareceu aí cerca do século IV depois de Cristo. Portanto, muito depois dele já estar vivo e dela ter vivido. E não foi ela que o escreveu. É sobre ela, mas obviamente não foi ela que o escreveu. E se vocês forem ler, está disponível para qualquer pessoa ler, está nos apócrifos. Se vocês forem ler o texto de Maria Madalena, eu quando li aquilo, porque eu fui ler o texto, eu fui ler o livro de propósito para fazer este vídeo, porque eu queria saber do que é que eu estava a falar, obviamente. Embora eu não tivesse qualquer curiosidade, eu não precisasse de ler o livro de Maria Madalena, porque todas as minhas respostas foram atendidas quando o Espírito de Deus me visitou e eu soube, ele disse-me, a Bíblia é verdadeira e Jesus Cristo é o meu Filho. E Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Não precisei de mais nada, porque foi tão forte, ficou gravado aqui. Eu sei. Vocês não precisam de acreditar, mas eu sei. Portanto, interiormente, eu não precisava de mais qualquer resolução, eu não precisava ter a certeza de nada sobre o Evangelho de Maria Madalena. Até porque toda aquela teoria que dizem de Jesus, na verdade, foi casado com Maria Madalena e o Vaticano escondeu os filhos, não é? Protegeram a linhagem, eles são o Santo Graal, porque também veio muito esta história do livro de Dan Brown. Tudo isso não tem qualquer fundamento. Vejam, para qualquer pessoa que tenha colocado o New Age de lado e que se tenha dedicado com coração humilde e receptividade a ler a Bíblia de ponta a ponta, a estudá-la, a compreender e não começar a pegar, vocês às vezes enviam versículos fora de contexto, não julgareis, não isto, não aquilo, porque acham que eu julgo muito. E não percebem que nenhum versículo pode ser tirado fora de contexto. Claro, não julgareis. Certo, Deus é amor, certo, mas Deus é disciplinador, Deus julga os nossos atos. Porque Deus tem esse poder. E na Bíblia também está escrito para nós repreendermos os nossos irmãos, para ajudarmos a vir para o caminho certo. Que é precisamente isso que eu faço. Só que nós vivemos num mundo em que nós não podemos dizer nada. Ai meu Deus, ela está a mostrar, está a apontar o dedo àquele comportamento de atenção. Eu não aponto o dedo à pessoa. Eu desejo que todas as pessoas encontrem a Cristo. E eu sei que todos nós temos o bem dentro de nós, temos o potencial para o bem, temos o potencial para o mal. Para o mal, não é? Portanto, eu aponto o dedo ao comportamento da pessoa, porque a maior parte das pessoas eu nem sequer as conheço de lado nenhum. Eu desejo que todas encontrem a Cristo, obviamente. Mas, voltando à história. Portanto, aqui o próprio... O que é que eu estava a dizer? Do Evangelho de Maria Madalena, não era? O próprio Evangelho... Não. Estava a falar de que Andreia... Penso que estava a falar, se não era, perdoem, mas vamos passar a partir daí, desta história que nos foi vendida de que Jesus Cristo, exato, tinha tido relações sexuais com a Maria Madalena e que eles eram um casal e que ela era a mulher da vida dele, tinham tido uma filha ou mais do que uma. Enfim, se vocês lerem a Bíblia a sério, com um coração receptivo e vocês perceberem sobre o que é a Bíblia é sobre o Salvador, que é Jesus Cristo. Por amor de Deus, nós temos Deus. Deus tem 3 partes dentro dele. Temos Deus o Pai,
Temos Deus, o Filho, Jesus Cristo, e temos Deus, o Espírito Santo. São 3 partes. Deus é completo, é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Deus envia Jesus Cristo para encarnar na Terra, para nascer como homem, mas sendo Ele Deus, para viver tudo o que Ele viveu e salvar os pecados da humanidade, para que nós possamos ter salvação, para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que nós continuemos a viver, que nos possa ser dada a vida eterna, não é? Faz algum sentido? Isto é senso comum, é só nós pensarmos, é juntarmos 2 mais 2, por favor. Faz algum sentido? Ok, Deus enviou Jesus Cristo para esta missão muito específica, mas vamos criar uma famíliazinha aqui? Vamos criar uma família, vamos curtir um bocadinho, vamos viver um pouco mais desta vida terrena? Não. Jesus, em várias passagens, ele está constantemente focado na missão. Focado na missão, focado na missão, focado na missão. Não há espaço para se desviar para criar uma família. Não é o caminho dele. Ele não veio cá com esse propósito. Ele não é como nós estamos constantemente a comparar-nos a Jesus Cristo. Nós não somos Jesus. Jesus é perfeito. Foi perfeito. Nós somos fracos. Nós viemos aqui para ter vidas comuns. E o casamento e a maternidade e a paternidade são uma forma de nós experienciarmos o amor de Cristo por nós. É o mais próximo, a oportunidade mais próxima que nós temos de fazer isso. Porque nós, de outra forma, não conseguimos. Nós precisamos destas experiências para nos abrir o coração, não é? Continuar a abrir o coração e quem já encontrou a Cristo, continuar neste processo cada vez mais de abertura, não é? De amarmos cada vez mais, de deixarmos de ter aqueles corações de pedra e passarmos a ter corações de carne. Mas, então, eu li o Evangelho de Maria Madalena, que, volto a lembrar, não foi escrito por ela, e aquilo que eu li chocou-me, honestamente. Porque era pior do que aquilo que eu imaginava. Eu não... Quando me falavam do Evangelho de Maria Madalena, eu imaginei que fosse algo dela a falar Sim, dela, porque eu inicialmente pensava que teria sido ela a escrever, mas não foi, porque isto aconteceu muitos séculos depois dela já ter morrido. Mas que seria ela a falar de como é que foi a experiência dela, sendo discípula de Cristo, ou até com algum relato mirabolante que ela podia ter sido esposa de Cristo, algo assim. Mas não. Basicamente, se vocês forem ler o apócrifo do livro de Maria Madalena, vocês vão ver a doutrina do New Age toda lá colocada. É assustador. Portanto, alguém com uma influência que não foi o Espírito Santo escreveu aquele livro e veio com aquelas doutrinas todas que depois vieram a alimentar todas estas loucuras que nós vivenciamos hoje na religião, que é uma religião, o New Age é uma religião, de consciência crística, de almas, de reencarnação, de isto e aquilo. E a própria forma da linguagem é New Age. Estão lá os indícios do New Age. Se quiserem, leiam. Mas, por favor, peçam a presença do Espírito Santo, de Jesus Cristo, do verdadeiro Jesus Cristo, com vocês, para vos proteger na leitura e para não serem levados naquela espiral. Porque aquilo está lá mesmo, uma influência negativa, New Age, doutrinária. E depois existe lá também uma questão que alimenta a causa feminista, que é querer dar às mulheres. Nós temos sempre esta busca de eu também quero a spotlight, eu também quero ter o holofote em cima de mim. Porque nós temos esta questão de acharmos que a Bíblia é muito patriarcal, porque é assim tem homens. E porque os 12 apóstolos eram homens. E porque Jesus Cristo era homem. E porque a ideia de Deus é masculina. E todas estas questões. Por favor, por favor, nós somos coisas diferentes. Porquê é que nós, mulheres, temos esta tendência de fazer tudo sobre nós? Porquê é que nós temos a arrogância de pensar que sabemos mais do que Deus sobre a criação? Porquê é que nós não honramos o nosso lugar sagrado? Afinal de contas, estes homens todos nascem por causa de uma mulher. Quem deu à luz a Jesus Cristo foi uma mulher. Quem foram os primeiros a ver a ressurreição de Jesus foram mulheres. Então, ao longo de toda a Bíblia, apesar de sim da Bíblia ter sido relatada numa época que era sim patriarcal, era uma época patriarcal, de facto, mas a Bíblia não é patriarcal.
E quem vê a Bíblia patriarcal está cego com estas doutrinas do New Age. É importante nós limparmos isto na nossa mente. E não estarmos sempre a fazer tudo sobre nós. Cansativo. Como dizer, a mulher está sempre a ser colocada de parte, nunca tem importância. E nós vamos buscar esta importância, esta busca por esta importância, em vez de a buscarmos dentro de nós. A importância de nós, mulheres, existe dentro de nós. Porque Deus nos criou e Deus nos ama. E se isso não é suficiente, então, de facto, vocês vão sempre arranjar problemas com alguma coisa e nunca vão encontrar satisfação, nem dentro do vosso próprio relacionamento. Porque se esta questão está mal resolvida dentro de vocês, o vosso homem ao vosso lado vai sofrer com isso também. Como o meu já sofreu. Portanto, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pela nossa prosperidade, é muito importante que nós encontremos a Cristo. Porque todas estas questões vão ser resolvidas dentro de nós. Só terminando aqui para dizer que Deus sabe o que faz. E nós só temos que perceber o nosso lugar e perceber a nossa pequenez e confiar no desenho que Deus fez. E parar de estar sempre a lutar contra. E de nos rebelarmos contra Deus e de arranjarmos todas estas razões fictícias que vêm do inimigo para nunca aceitarmos a Bíblia como verdade, para nunca aceitarmos a palavra de Deus e, portanto, nunca conhecermos a Deus. São precisas alguns fatores para conhecer, alguns fatores e algumas ações para conhecer verdadeiramente a Deus. Não podemos só ter fé e não ter o conhecimento de Deus. Não é? Não estudarmos a palavra. Não podemos só ter o conhecimento sem a fé. Não podemos só ter fé sem ter atos. Portanto, a fé sem obras está morta, não é? Nós temos que fazer aqui uma série de coisas que eu vou enumerar e que eu considero importantes, que vos possa talvez ajudar, não é? Então, a primeira coisa para nós vivermos uma vida de Deus, não é? Uma vida através dos valores de Deus em nós, obviamente, termos uma fé inabalável no seu Filho, Jesus Cristo. E sabermos que Jesus é Deus. E queremos saber mais, e queremos saber a verdade, e termos o coração humilde para aceitar essa verdade. Então, a fé é o mais importante. Depois, nós temos que, paralelamente à fé, conhecer Deus. Então nós temos que estudar a palavra, de ponta a ponta, perceber como é que cada coisa se liga, como é que todas as histórias se cruzam, como é que há infinitas referências antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. Como é que tudo está interligado, como é que é tudo um, foi divinamente orquestrado pelo Espírito Santo. Então nós temos que ter este conhecimento da palavra, porque com o conhecimento da palavra nós transformamos-nos por dentro. Nós somos purificados, nós somos santificados. E sobre isso eu posso dar o meu próprio testemunho, porque nesse processo de santificação eu mudei muita coisa em mim, eu mudei a forma de falar, eu mudei a forma de vestir, são coisas superficiais, mas são coisas que fazem parte de nós, não é? E que se expressam, são uma expressão porque mostram, são uma consequência de algo interior que também mudou. Por isso é que, inclusivamente, esta semana, muitas pessoas não perceberam, André, qual é que é o problema de ter piercings, qual é que é o problema de ter tatuagens? Problema nenhum, cada um faz o que quer, não é verdade? No entanto, se nós tivermos tendência para colocar um piercing para fazer uma tatuagem, que inclusivamente não é recomendado, de acordo com a Bíblia, se nós temos essa tendência, existe uma parte de nós que se inclina para essas escolhas, então existe uma correspondência no nosso interior, de uma certa rebeldia, de um certo não querer aceitar a Deus, não é? Eu faço o que eu quero como eu quiser, eu tenho é que aproveitar a vida. Há muitas consequências. Vamos a um exemplo mais escandaloso. Se eu andar com aquelas maquilhagens tipo góticas, pretonas, a ouvir aquela heavy metal, a calçar Doc Martin, aquelas coisas mesmo pesadonas, eu seria uma pessoa completamente diferente se eu aparecer vestida como estou agora. São duas pessoas completamente diferentes, porque as nossas escolhas de imagem não são inocentes. As nossas escolhas de imagem refletem os nossos valores interiores e o estado da nossa intimidade com Deus. Uma pessoa que é íntima com Deus dificilmente se vai vestir gótico. Dificilmente se vai vestir gótico. Então, vocês podem ouvir, eu tenho uma tatuagem, eu tenho um piercing e gosto. Muito bem, gostam. Mas não podem negar que isso reflete uma parte vossa,
que refletem certos valores, e é importante perceber que valores são esses, porque talvez esses valores vos estejam a impedir de viver uma vida de verdadeira devoção a Deus, ou de viver uma vida plena. Porquê? Porque é que existe essa necessidade? Embora a tatuagem existe mesmo menção para não ser feita, não existe nada na Bíblia que diga, ok, não façam piercings. Mas se uma pessoa estiver cheia de piercings, e isso também é senso comum, se uma pessoa estiver cheia de piercings, que imagem? Agora deixem as vossas crenças, a interpretação daquilo que é certo ou errado, e simplesmente imaginem alguém que vos aparece à frente, cheio de piercings, piercings aqui, piercings no lábio, piercings em todo lado. Essa pessoa dificilmente se vai vestir de uma forma modesta, dificilmente se vai vestir de uma forma não é, que honre o próprio corpo. Então tudo isso tem vários comportamentos associados. Que imagem é que essa pessoa vos passa? Porque seguramente não é a mesma de uma pessoa que está limpinha, com um vestido bonitinho, com o cabelo preso bonito, uns brinquinhos e tal. Não é a mesma imagem. Obviamente que não é, porque são valores diferentes que lá estão dentro. Então, muitas vezes as nossas crenças de que e sentimos-nos ofendidos porque eu tenho uma tatuagem ou porque eu tenho um piercing e não nos permite ver além da nossa própria limitação porque nós gostamos daquelas coisas. Não é? Vou dar o meu próprio exemplo para não pensarem que isto é só sobre os outros. Não é sobre os outros, é sobre todos nós. Na época em que eu usava roupas promíscuas, que nem foram nunca nada de extraordinário, mas eu mostrava muito mais o corpo, e para quem for dizer, Andreia, usa uma burca é bem modestinha. Então, uma burca não faz sentido, não é? Guardem o vosso sarcasmo para a vossa casa. Mas, na época em que eu usava então roupas mais promíscuas, era porque eu tinha valores associados a isso, era porque eu acreditava que eu precisava de buscar de alguma forma a atenção por ali, era porque eu queria ser intrusada na cultura, era porque eu não punha Deus acima de todas as coisas. Porque uma das coisas que o Espírito Santo fez em mim, nesse processo de santificação que eu vos estava a falar, foi precisamente a transformação corporal, a transformação da postura, da forma de vestir, todas essas coisas. Nós mudamos, nós somos purificados, nós somos santificados. Então, a terceira coisa, continuando aqui na nossa lista de coisas importantes para encontrar a Deus e criar uma intimidade com Ele, é precisamente as ações. Nós não podemos só ter fé e ter conhecimento e depois a nossa vida não for um exemplo vivo de Cristo em nós. Nós não podemos dizer, eu acredito em Cristo, eu acredito que Jesus é o meu Salvador, eu até vou à missa aos domingos, mas depois a nossa vida não refletir esses valores. Quando o momento chega, nós encolhemos, nós temos medo de dizer a verdade, nós temos medo daquele confronto. Não, Jesus Cristo não teve medo dos confrontos. Jesus Cristo não teve medo do confronto dizendo a verdade. Então eu também não posso ter. E se eu tiver, eu peço a sua ajuda e Ele vem e ajuda. Então é este constante processo da nossa própria vida ser um exemplo vivo de Cristo em nós, a habitar em nós. E como Cristo é de uma força inabalável, nós gradualmente nos tornamos mais resilientes, mais maduros, mais fortes. E a nossa fé também se intensifica. Então são estas coisas todas. É a fé, o conhecimento e as obras juntas a trabalhar que ainda intensificam mais a nossa fé, porque nós somos fortificados, nós somos santificados em todo este processo constante de encontro e de entrega e de devoção a Cristo. E por último, 4, que eu penso que é, assim, liga todas estas outras 3 que eu falei. Nós precisamos de criar uma intimidade com Deus. Então não vamos só deixar os nossos momentos com Deus para quem gosta de ir à missa e ouvir o padre ou o pastor, não é? Não vamos só deixar os nossos momentos com Deus para uma vez por semana ou uma vez por mês, que ok, vou ler um versículozinho aqui. Não. Nossa intimidade com Deus tem que ser constante. Nós acordamos, abrimos o olho de manhã e nós pensamos em Deus e nós agradecemos a Deus. Nós estamos a cozinhar e nós estamos a pensar em Deus, nós estamos a falar com Deus. Não precisa de ser nada elaborado, Deus encontra-nos onde nós estamos. Okay? Eu às vezes não consigo sequer dizer uma frase completa, ou eu começo a chorar e Deus encontra-me onde eu estou. Nós só precisamos de querer encontrá-lo. Porque a vida sem Ele é difícil, mas a vida com Ele, mesmo em circunstâncias difíceis, é leve.
Então nós temos que buscar esta intimidade com Ele. Nós temos que lhe pedir para Ele nos ouvir. Portanto, em oração, a busca da intimidade, a criação de uma intimidade com Deus é muito feita através da oração. Então nós temos que, da oração, da devoção, de o trazer para cada momento da nossa vida. Então nós temos que pedir que Ele nos remova a nossa cegueira, que nos mostre as nossas limitações, que nos mostre em que é que nós estamos a ser falsos, o que é que existe de falso em mim que eu ainda não vi. Que Ele nos mostre a verdade. Se nós não percebemos alguma coisa na Bíblia, e houve várias fases em que eu, por exemplo, eu não percebia porque é que Jesus Cristo tinha que ter morrido na cruz. Eu era muito embrionária ainda na minha fé, eu tinha ainda muitas questões New Age, eu não percebia porque é que Jesus Cristo teve que morrer na cruz, o que é isso de morrer pelos nossos pecados, eu não entendo. E eu não fui, no meu caso, eu não fui buscar alguém para me explicar isso, porque eu precisava de viver a experiência, de ganhar a sabedoria através da experiência que eu sei que Deus vai-me sempre mostrar. E eu orava a Deus, mostra-me por favor a verdade. Mostra-me porque é que o teu filho teve que morrer na cruz. Porque é que ele teve que viver aquilo tudo. Mostra-me a verdade. Eu não percebia. E houveram muitas outras coisas que eu não percebia. Porque é que isto é assim? Porque é que isto é assado? Mostra-me a verdade. Mas eu sabia que a Bíblia era verdadeira. Então, mesmo que as minhas próprias crenças chocassem com elas em determinado momento, porque eu ainda não tinha a maturidade, a sabedoria, ainda havia cegueira espiritual ali a limitar-me a compreensão, mas havia a receptividade. Então, eu buscava a sabedoria de Deus. E no momento em que Ele achava certo, Ele mostrava-me a verdade. E foi assim que eu fui amadurecendo na palavra. Portanto, hoje em dia, se quiserem debater comigo questões bíblicas e dizer mas Deus é só amor, porque está aqui e amem-se uns aos outros, é muito difícil. Porque eu vi a Bíblia toda, como um todo. Eu estudei-a com o melhor conselheiro que existe ao meu lado, que é Cristo, é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Então, se vocês fizerem isso, vocês vão ganhar. É uma relação com Deus muito forte, é indestrutível, que vos torna também fortes, que os vossos valores ficam muito bem enraizados, porque hoje em dia nós vivemos num mundo de narrativas muito medonhas, não é? Mas são narrativas que alguém que tenha capacidade para falar, para fazer uma boa argumentação, se a pessoa do outro lado que estiver a ouvir não tiver os valores de Cristo bem assentes, a pessoa fica... ok, eu sinto que isto é esquisito, mas tu até tens razão no que dizes, ok, é um bom ponto, porque tudo é justificável. Basta ter uma boa argumentação que tudo é justificável, não é? Mas se nós não tivermos a bússola, a palavra, a sabedoria e os valores de Deus cravados dentro de nós ficamos assim. Alguém nos faz uma boa argumentação para um lado e nós, ok, tem razão. Alguém nos faz uma boa argumentação para o outro, olha, a Andreia também tem razão, não é? Vamos do liberalismo para o conservadorismo. Liberalismo para o conservadorismo. E vamos assim, oscilando. E depois fazemos o mesmo na nossa vida e não sabemos quem somos. Por isso é por isso também que muitas pessoas se chocam um pouco comigo, com as coisas que eu digo, muito porque ainda têm esta influência do New Age, e isso é logo uma cegueira brutal, mas porque eu não oscilo, eu não ando assim, não é? Eu não ando assim. Eu sei quais é que são os valores. Eu sei o que é que eu tenho que defender. Mesmo que toda a cultura esteja woke e defenda coisas bizarras, mesmo com toda a gente contra mim, eu vou defender o que é o certo. E as pessoas não estão habituadas com isto, mas precisamos de nos acostumar a estar à vontade com isto. Porque isto dá-nos uma liberdade, uma fé, um princípio de vida muito, muito, muito forte em nós. Uma resiliência, uma confiança, que não é confiança em nós, é confiança em Cristo. Confiança em Deus, porque nós sem Ele somos zero, somos miseráveis, nós pecamos constantemente. Bem, já me alonguei um pouquinho, então deixem as vossas questões. Se assistiram até este vídeo aqui, parabéns, obrigada por terem estado aqui comigo. Deixem as vossas questões, aproveitem e subscrevam o canal, porque aqui neste canal eu trago temas mais profundos, é aqui também que eu falo um pouco mais destas questões de Cristo. Temos também o podcast que eu estou a fazer com o Filipe, vamos trazer temas bem polémicos, que são importantes, gravaremos também o próximo em breve. E, portanto, acompanhem o canal porque é diferente. O Instagram é coisas mais
não é? Temporárias, mais passageiras, venham aqui também e subscrevam. Acompanhem, deixem o vosso like e partilhem com as amigas e os amigos que vocês sentirem que estão preparados para esta mensagem. Mais uma vez, eu lembro que eu não estou aqui para forçar a verdade de Deus a ninguém. Não é o meu trabalho. O meu trabalho é apenas passar a minha perspectiva, a minha vivência, a minha experiência e talvez plantar uma semente, se assim for a vontade de Deus. Obrigada e até à próxima.